Olá, queridos ouvintes do podcast Momento Saúde da Mulher. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e hoje nós estaremos apresentando o episódio sobre parto humanizado. Comigo aqui hoje eu tenho o Dr. Caio Prado. Ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, é ginecologista obstetra e especialista em medicina fetal pelo Hospital das Clínicas da FMRP USP. Ele é mestre em tocono-ginecologia com pesquisa do mestrado na área de indução do trabalho de parto pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e atualmente é médico assistente do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e instrutor do programa Zero Morte Materna por Hemorragia da Organização Pan-Americana de Saúde. Dr. Caio, é uma honra muito grande ter o senhor aqui hoje com a gente, um prazer muito grande. Ótimo, eu que agradeço o convite, Gabriel. Obrigado. Obrigado. Hoje aqui a dinâmica, a gente vai fazer algumas perguntas norteadoras e depois nós vamos discutir alguns casos clínicos para sedimentar bem o conhecimento sobre parto humanizado. Perfeito. Para começar, eu queria fazer uma pergunta introdutória, que seria qual que é a definição de trabalho de parto e quais são os processos pelos quais a mulher passa ao longo desse período. E o que ela pode sentir em cada um dos momentos do trabalho de parto. Bacana. O trabalho de parto ele é um processo, né? E isso acaba ficando até difícil para a gente fazer uma definição clara entre cada uma das partes dele. Ia ser bom, né, se tivesse um botãozinho de liga e desliga, tipo o modo parto ativado, mas a gente não tem. A natureza desenvolveu uma série de processos que fazem com que a mulher entre em trabalho de parto. Então, ao longo da gestação como um todo, a mulher começa a ter aquelas contrações de treinamento, né, que a gente vê muito elas comentando. Geralmente são contrações sem dor, que elas percebem a barriga bem durinha, né, o útero bem duro. Às vezes com uma desconforto na bexiga, né, porque comprime ali a bexiga, eventualmente com um pouco de falta de ar. Essas contrações de treinamento, elas não fazem o colo do útero dilatar. Né? Elas servem para basicamente o útero ganhar força lá para a época do trabalho de parto. Conforme vai se aproximando da época do nascimento, essas contrações vão ficando mais frequentes. Então ela tinha ali 3, 4, 5 contrações de treinamento ao longo do dia, ela passa a ter 10, 15, 20, vai aumentando essa intensidade. Com esse aumento de intensidade, algumas delas vão passar a ser dolorosas. Né? Então às vezes ela vai ter uma cólica leve, uma cólica parecida com a cólica menstrual, uma sensação de pressão no quadril um pouco mais intensa, às vezes com desconforto na região da lombar. Isso que vem alguns dias antes do parto, do trabalho de parto, a gente chama de pródromos de trabalho de parto. Geralmente aquelas histórias que a gente ouve, né? Passei 5 dias, 10 dias em trabalho de parto, vem exatamente disso. Porque esse pródromo ele não tem uma duração definida. Ele pode durar um dia, pode nem ser perceptível, como pode durar aí algumas semanas. Depois disso, a gente tem a fase latente do trabalho de parto. Qual que é a característica dessa fase latente? As contrações elas ficam menos bagunçadas, né? Elas ficam com um ritmo mais previsível. Então a mulher começa ali a perceber que mais ou menos a cada 10 minutos, a cada 7 minutos, a cada 5 minutos, ela tem uma contração. Essas contrações elas vão ficando mais duradouras e por isso mais perceptíveis. Então ela percebe o útero ficando duro por mais tempo, a cólica já é uma queixa mais frequente na maioria dessas contrações. E fica cada vez mais marcado a sensação de pressão ali no quadril e o desconforto na região lombar. É frequente que na hora que começa essa fase latente, algumas mulheres relatem que estão sentindo o bebê mexer menos. Provavelmente ali pela mudança do formato do útero, dele ficar com o espaço um pouquinho mais restrito durante a contração, o bebê fica um pouco mais quietinho ali dentro, ou ela perde um pouquinho da percepção. A fase latente, ela em média, ela dura 12, 18 horas. Tem mulheres que duram 1 hora ou nem percebe essa fase latente. Tem mulheres que às vezes passa disso, 24, um pouco mais. Depois que vem a fase ativa. O que diferencia uma da outra? Na fase latente, a contração já começou a ficar regular, né, com um ritmo mais previsível, mas o colo do útero ele vai se modificando muito lentamente. Ele vai ficando mais molinho, ele vai encurtando, para começar a dilatar. A fase ativa, o que marca o começo dela é que aumenta a velocidade de dilatação. Né? Então, eu tinha aquele colo que demorou horas para evoluir de 1 centímetro para 2 centímetros. Ele leva bem menos tempo para ir dos 4 para o 5, dos 5 para o 6, 6 para 7. Então, nesse ritmo em que a dilatação começa a ir mais rápida, vem junto a intensidade da dor aumentando progressivamente. Então, aquela dor que estava mais ou menos estável,
a cada hora ela percebe que essa dor vai ficando mais intensa. Para a maioria das gestantes, o momento de dor mais intensa é quando ela chega ali nos 7, 8 centímetros. Que aí chega uma frequência de contrações mais intensa, com duração mais longa, com menos intervalo, né, de recuperação entre uma e outra. E aí ela começa a ter uma dor mais desconfortável. Tá? A maioria das mulheres, quando pedem analgesia, a maioria acaba pedindo justamente nessa faixa em que a dor ali está mais complicada. E aí o momento final do trabalho de parto é o parto em si, né, o período expulsivo. O período expulsivo é quando já chegou na dilatação completa, né, já chegou nos 10 centímetros de dilatação, e aí falta o bebê descer. Né, e aí ele vai descendo devagarinho, pressionando o colo, né, o que sobrou do colo, e o canal de parto até ele vir para o mundo aqui fora. Certo, doutor Caio. E existe alguma dilatação específica que fala quando começou o trabalho de parto realmente ou não? Perfeito, essa pergunta é muito boa. A gente discute muito se tem alguma dilatação que fala, ó, até aqui era uma fase latente e a partir daqui realmente a gente está ali em trabalho de parto, numa fase ativa de trabalho de parto. Quando você vai ver até as diretrizes, né, você vê que elas, cada uma coloca um marco de dilatação. Você vai, por exemplo, para o Ministério da Saúde, ele coloca os 4 centímetros como marco. Você vai para a Organização Mundial de Saúde, eles sugerem 5 centímetros como marco. Entendi. E o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, ele coloca os 6 centímetros como marco. Por que a gente tem essa confusão, essa falta de consenso? Porque cada mulher vai ter a sua evolução de trabalho de parto típica. Né? Então, como a gente falou, o que define a fase ativa é justamente quando a dilatação começa a acelerar. Eu não tenho como saber de antemão quando que isso vai acontecer. Vai ter mulher que vai acelerar nos 3 centímetros, vai ter mulher que vai acelerar só lá nos 6 centímetros. Então, mais ou menos, o que a gente tem? Quando eu tenho uma gestante com 4 centímetros, né, pegar um grupo de gestantes, todas com 4 centímetros, metade delas já vai estar entrando na fase ativa, metade delas ainda não vai estar. Tá? Então, eu tenho ali, metade delas vai ter um ritmo ainda um pouco arrastado pelas próximas horas e uma metade que está acelerando. Entendi. Quando eu estou nos 5 centímetros, eu já chego próximo de 75% das mulheres estão em trabalho de parto. Então, se eu tiver ali 4 gestantes com 5 centímetros, uma não vai estar ainda em fase ativa e 3 vão estar já em fase ativa evoluindo. E quando eu chego nos 6 centímetros, que é o que os americanos sugerem, eu já tenho 90% das mulheres em fase ativa de trabalho de parto. Então, se parar para pensar, eu tenho ainda 10% que vai acelerar só depois disso. Né? Então, a gente tem que se guiar, e isso é um desafio para o profissional, seja ele recém-formado, seja ele experiente, fazer uma junção das informações que ele tem para definir se aquela mulher ali que está na frente dele está em trabalho de parto ou se ainda é uma fase latente. Então aí a gente vai juntar aqueles sintomas que a gente conversou. Entendi. Ó, ela está ali com 4 centímetros, mas é um colo que ainda não afinou tudo, é um colo ainda resistente, ou que as contrações ainda não estão tão sintomáticas, ou ainda tem uma certa irregularidade, vamos dizer, uma contração é mais longa, outra mais lenta, é um intervalinho maior. Então eu tenho que juntar essas informações, porque eu tenho que ter uma cautela. Se eu falar, ó, eu só vou internar mulheres quando elas chegarem nos 6 centímetros, eu vou ter um percentual ali de 40% que já estavam em trabalho de parto desde antes disso. Entendi. E aí eu deixei de dar assistência, de fazer a vigilância adequada. Então, só a dilatação, ela não dá a resposta pra gente. Tá? Então, a gente tem que juntar essas informações do que tem de sintomatologia, frequência de contrações e também a dilatação. Perfeito, foi bastante esclarecedor. Muito obrigado. Bom. E agora, falando um pouquinho sobre o parto humanizado, o senhor conseguiria definir o que é parto humanizado e quais são suas características principais? Bacana. A gente não tem uma definição clara do que seria um parto humanizado, tá? É um termo que se popularizou muito, né? Falar em parto humanizado como se fosse um tipo de parto, né? Eu tenho um cesárea, eu tenho um parto normal, eu tenho um parto humanizado, né? O termo parto humanizado, ele vem ali do princípio das humanizações, das práticas de humanização da assistência como um todo. E isso voltado para assistência ao parto. Então, quando eu estou falando numa assistência humanizada, eu tenho ali algumas características, né? Então, uma que é muito clara e muito essencial eu preciso do cuidado estar centrado na pessoa que está ali sendo cuidada, né? Então, eu tiro de um modelo tradicional em que é o profissional que é o centro
né, em que ele toma todas as decisões, ele sabe o que é melhor, um modelo muito paternalista, né? E parto para um modelo em que eu estimulo muito a autonomia. Né? Então, o cuidado é centrado na pessoa. Daí que vem o termo humanização. Né? Só que outras características que são super importantes para isso, para eu promover a autonomia, eu tenho que fornecer informações ou estimular que a pessoa busque informações. Né? Quer dizer, tomar decisão somente em uma informação enviesada, né, só um ponto de vista, ela é um paternalismo disfarçado de autonomia. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E aí vem o outro componente, que é a questão de eu usar evidências científicas para fazer esse aconselhamento. Então, todos nós temos nossa bagagem de família, de amigos, de experiências pessoais. Nosso paciente não vai ser diferente disso, né? Ele vai ter ali tudo que ele já ouviu, a amiga que teve trabalho de parto, a mãe que teve um parto, tudo. Então ela vai ter ali um arsenal de medos, de preocupações, expectativas, e o nosso papel enquanto profissional é justamente aconselhá-lo. Então quando ela chega e fala, nossa, eu tenho muito medo do parto, eu tenho que tentar entender qual que é o medo, né? O que está por trás desse medo para aconselhar sobre isso. Muitas vezes acaba se confundindo o termo de humanização, de parto humanizado, como parto sem intervenção. Né? E é um conceito errado, né? Uma confusão que se faz. Por que surge essa confusão? A gente sabe que num trabalho de parto fisiológico, na maioria das vezes a gente não vai precisar fazer nada de intervenção. Eu vou precisar ficar ali vigilante, né? Observar as contrações, observar batimento cardíaco fetal, dilatação, descida, e tomar intervenções se há algo sair do rumo esperado. Só que para, vamos dizer, 80%, 70%, 80%, 90% das gestantes, nesse momento eu não preciso fazer nada. Eu não preciso romper bolsa, eu não preciso colocar soro para aumentar a dilatação, eu não preciso colocar em posição ginecológica, não preciso fazer absolutamente nada. Então, boa parte dos partos atendidos sobre uma filosofia da humanização, eles não vão ter nenhuma intervenção. Né? Mas não significa que intervir é um ato não de humanização. Certo. O que fugiria disso? Se eu faço uma intervenção sem consentimento, porque aí eu fugi da autonomia, né? Então, ó, eu vou fazer uma episiotomia e não pergunto para a gestante se ela concorda com aquilo. Né? Eu estou fazendo ali uma lesão nela sem ela consentir. E eu não tenho um embasamento para propor aquela intervenção. Então vamos dizer, ó, eu vou partir para uma cesárea porque o colo não dilatou e ela ainda nem está com contração de trabalho de parto. Né? Então, as intervenções, quando não estão indicadas em base sólida científica, a intervenção ela acaba fugindo do foco da humanização. Mas, por outro lado, ó, eu indiquei uma cesárea porque eu tive uma alteração de vitalidade, porque eu tinha uma placenta prévia, centro total, né? Quando a placenta está atrapalhando a passagem, né? Tá cobrindo o colo do útero. Aí eu tenho situações em que eu tenho uma intervenção e que ela está totalmente indicada. Perfeito. E aí, antes de realizar, eu vou obter o consentimento da paciente. Perfeito. Tá? E pensando nessa questão assim, de consentimento da paciente, quais seriam os direitos da mulher ao longo do trabalho de parto? Pensando nessa questão de autonomia também, quais são os direitos fundamentais para nossos ouvintes que são grávidas, talvez? Ok. Isso é bacana, porque são muitos direitos, né? A gente, embora não necessariamente vai ter uma lei ali dizendo que isso é direito, tem algumas coisas que são muito óbvias, né? Então, misturando um pouquinho do que a gente tem lei e do que a gente não tem lei. Um direito muito claro, óbvio, que não vai estar previsto na lei, talvez esteja em alguns lugares, mas ter uma assistência de qualidade. Né? Isso é um direito de todos nós, seja no sistema público, seja no sistema privado. Né? No sistema público a gente tem toda uma legislação que protege ali da qualidade da assistência. Então eu colocaria o direito a uma assistência de qualidade. Quando eu digo de qualidade, é uma assistência empática, cuidadosa, baseado em evidências, né, e não simplesmente, vamos dizer, conceitos individuais daqueles profissionais. Um outro direito é a presença de um acompanhante de livre escolha. A gente precisa lembrar que a internação já é uma intervenção. Eu estou tirando a pessoa do seu curso normal de vida. Né? Se for falar, o que você planeja para hoje à tarde? Nos planos não está ir para o hospital e internar. Né? Então, a internação já é uma intervenção por si só. Então, se eu vou para um momento em que eu saio do curso, eu ter alguém que me traga tranquilidade,
ajuda pra caramba pra eu ficar mais calmo. Com certeza. Né? Então, ainda mais indo para um hospital, né? Vou lá, ambiente que eu não conheço as pessoas, um monte de maquininha que eu não sei o que é, um monte de barulho diferente, e eu ter lá o acompanhante, seja o esposo, seja a irmã, seja a mãe, seja uma amiga, alguém que traz tranquilidade, ajuda muito essa gestante a se sentir mais tranquila e calma. E isso, a gente tem legislação, né? No Brasil a gente tem legislação que torna obrigatória a presença do acompanhante quando a gestante assim quiser. Mas isso não é uma obrigatoriedade porque alguém achou que era uma perfumaria legal, né? É porque a gente tem evidências de que o acompanhante no trabalho de parto, principalmente se é um acompanhante treinado, orientado, ele melhora a percepção de dor, ele diminui a necessidade de anestésico, diminui a taxa de cesárea, diminui uma série de intervenções e também tem impacto positivo no como o bebê nasce. Né? Então a gente tem melhores resultados para o bebê quando eu tenho um acompanhante ali de livre escolha, deixando essa mulher mais tranquila. E quando eu falo em pessoas treinadas, entra uma classe de pessoas, né, um grupo de pessoas, que são as doulas, que são pessoas que buscaram uma capacitação, um treinamento, para conhecer como funciona o processo do trabalho de parto. Elas não estão ali para fazer nada técnico, então a doula não vai escutar batimento do coração, a doula não vai fazer dinâmica uterina, né, ver como é que estão as contrações, não vai ver dilatação, ela está ali para dar um conforto emocional. E às vezes a doula ajuda a parturiente e o acompanhante da parturiente da família, né, porque às vezes aquela irmã, aquele parceiro dela nunca viram parto na vida também. Né, então aquela pessoa, tá tudo bem, tá normal, o médico falou isso significa em português normal que está acontecendo isso. Então ela é uma aliada super importante. Outro direito, privacidade é uma coisa essencial. Né? A gente não vai fazer nenhuma função fisiológica nossa em um ambiente totalmente aberto. Né? Tipo, eu não vou ao banheiro comunitário e deixo a porta aberta ali. Então eu preciso de garantir para a mulher naquele momento que é muito íntimo dela, por mais que às vezes eu tenha ali um pré-parto, condições que ele é coletivo, eu tenho a possibilidade de colocar biombos, né, de essa gestante que está numa fase mais adiantada do trabalho de parto, se eu tiver um quarto sozinho, livre, levo ela para lá. Então eu posso organizar a minha lógica de trabalho para garantir uma melhor ambiência para essa mulher. Perfeito. E outro direito que eu acho que é importante a gente conversar é bebê saudável é um bebê que tem que estar com a mãe. Né? A mãe passou ali esse tempo todo esperando esse momento, a família como um todo. Né? Então não é justo que um bebê que está bem, que está saudável, que não está precisando de nada de intervenção médica, esse bebê vá para o colo da mãe. Então aí é o que a gente chama de contato pele a pele. Bebê nasceu, olhamos ali, frequência cardíaca está boa, né, o tônus, né, a posição, os bebês quando nascem ficam na posiçãozinha todo encolhidinho, ele está mantendo esse tônus, está respirando, colo. A gente aquece, deixa ele quentinho, envolve ele num paninho, mas colo com colo, barriga com barriga para o bebê ser aquecido e aquela mãe, aquele bebê e aquele familiar que estão ali poderem se conhecer e se entrosar. Então acho que aqui a gente amarra, vamos dizer, direitos principais aí durante a assistência ao parto. Perfeito. Muito, muito bem elucidado todos esses direitos, assim. E como que a gente, como profissional de saúde ou acadêmico, como que nós podemos atuar para contribuir para essa assistência humanizada, para garantir que esses direitos sejam efetivos e garantir que a assistência seja o mais humana possível? O que o senhor acha que a gente deve fazer e o que a gente deve evitar? Ótimo. Complementando um pouco mais do que o senhor já falou até agora, né? Sim. Eu acho que a sugestão mais simples é aquela sugestão mais óbvia que a gente ouve desde que é bem criancinha, né? Fazer pelos outros o que a gente gostaria que fizessem pela gente. Então, daquela situação, se eu vou para um parto e alguma coisa eu não gostaria que acontecesse com alguém da minha família, não é algo que eu deva realizar ali naquele momento, né? Então, vamos pensar o seguinte, a gente conversa demais isso nos poucos hospitais que ainda restringem alguma coisa de acompanhante em determinados momentos. A gente fala, se fosse você acompanhando o parto da sua esposa, ou se fosse você a parturiente, na hora que você vai para fazer analgesia ou uma anestesia para cesárea, você gostaria que um acompanhante pudesse estar do seu lado? A pessoa quase sempre vai falar que sim, gostaria. Então por que a gente está não deixando que essa pessoa tenha? Certo. Então esse olhar, vamos dizer, mais empático, né, da gente procurar se colocar no lugar do outro, entender como que a gente gostaria de ser tratado, eu acho que faz muito sentido dentro da filosofia da humanização. Né? Então, vou ter esse olhar. Então, se eu
quero propiciar que essa gestante tenha um ambiente mais confortável, com mais privacidade, vou ficar atento, vamos fechar essa porta, vamos encostar esse biombo para ela poder ter mais privacidade. Eu não preciso ficar falando alto no corredor perto. Então, ter esses cuidados de prestar atenção no que poderia incomodar. Acho que quando a gente está com dor, a gente não quer ninguém falando alto, dando gargalhada do nosso lado de algo que não tem nada a ver com a gente. Então, a gente ter esse cuidado. E uma outra sugestão é conversar. A gente pode conversar com a gestante, com o acompanhante, para entender qual que é o contexto deles. Né? Tem alguma coisa que está te incomodando? Tem alguma coisa que você gostaria de ter e que está faltando? A gente pode conversar. Às vezes ela vai falar algo que não temos como a gente oferecer naquele momento. E a gente pode se explicar. Certo. Mas na hora em que a gente tem essa abertura para o diálogo, a gente permite de ajustar a expectativa. Né? Ok, isso que você pediu eu não tenho como te oferecer aqui, por conta de tais limitações. Isso te ajuda? Né? Essa outra alternativa pode te ajudar? Isso acho que é bacana. Né? E aí, nessas coisinhas pequenas, a gente pode oferecer, tem alguma música que te agrade, né? Tipo, botar uma musiquinha que te ajude a relaxar ou te ajude a distrair. Quer que acende a luz, quer que apague a luz, quer que aumente o ar-condicionado, diminua o ar-condicionado. Então, essas pequenas coisas. E enquanto a gente está trabalhando em equipe, a gente conversar entre equipe. Né? Gente, vamos falar mais baixo. Estamos fazendo muito barulho, tá incomodando. Gente, tem muita equipe dentro dessa sala de parto. Esse bebê ainda não vai nascer. Não preciso do pediatra aqui nesses minutos, né? Pode entrar daqui a pouquinho. Preciso de tanto aluno, preciso de tanto residente dentro dessa sala. Então a gente pode organizar o ambiente para deixá-lo mais acolhedor. E ficar muito atento também ao acompanhante. O acompanhante acaba sendo um termômetro bacana do quanto que aquilo está incomodando ou não o casal. Se o acompanhante começa a ficar cada vez mais sério, cara fechado, é um sinal de que alguma coisa tá ruim. Então a gente pode chamá-lo para conversar. Certo. Se o acompanhante está relaxado, conversando, bem suave, aí é a tendência de que a gente esteja agradando. Né? Então aquilo vai estar mais adequado, provavelmente. Perfeito. Olha, acho que essas orientações foram bem esclarecedoras. Eu consegui imaginar vários momentos assim lá no pré-parto. Sim. Consegui entender um pouquinho do que a gente pode fazer. Sim. E o senhor já pincelou isso um pouco mais cedo, né, sobre a questão das intervenções. Como conciliar as intervenções que são necessárias e a assistência humanizada ao parto. O senhor comentou sobre a questão de ter evidência científica. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso? Bacana. Acho que a gente pode, talvez, aí falar um pouquinho sobre as intervenções mais frequentes né, no trabalho de parto. Então, a gente já falou sobre a primeira intervenção, que é internar. Né? Então, devo internar preferencialmente quando ela estiver em trabalho de parto. Porque se eu interno muito precoce e começa a demorar o trabalho de parto, fica todo mundo angustiado. Né? Então, a equipe fica angustiada porque está demorando, o acompanhante fica angustiado, a gestante fica e a família que ficou do lado de fora e não está nem sabendo o que acontece mais ainda. Então, quanto mais no momento adequado eu fizer minha internação, melhor é para a evolução. Além disso, a gente pode pensar em outra intervenção muito usada, que é o uso de soro com ocitocina, que a ocitocina é a medicação que a gente usa para aumentar as contrações durante o trabalho de parto. Numa situação em que eu estou ali com trabalho de parto arrastado além do que eu esperaria para aquela fase, ou contrações muito fracas, ou intervalo longo entre elas, e junto disso o colo para de progredir, né? Porque se o colo está progredindo com uma contração a cada 10, 12 minutos, está ótimo, né? É o que aquela gestante está precisando. Mas se eu tenho uma associação entre diminuir contração e diminuir progressão, aí a ocitocina pode ser uma medicação super interessante para a gente ajudar no trabalho de parto. Certo. E aí eu vou ter que conversar com a gestante sobre isso. Uma coisa super marcante para as gestantes quando começa a infusão de ocitocina é de que as contrações ficam mais dolorosas. Então eu preciso explicar para elas antes de colocar a medicação. Né? A gente vai colocar a medicação, porque vai sugerir, né, de colocar a medicação, porque a gente está nesse ponto do trabalho de parto. As contrações elas estão mais longe do que seriam desejáveis nessa fase. De efeitos colaterais, a gente tem aumento da frequência, que é o desejado, e o aumento da dor. E aí eu tenho que ficar atento também aos batimentos do bebê, porque se eu tenho maior frequência de contrações, eu posso ter alguma alteração. E aí a gente pode alinhar com a gestante as preferências dela. Vai ter gestante que fala, tá bom, vamos lá, vamos colocar, porque realmente está arrastado, eu estou ficando ansiosa, estou ficando tensa. Vai ter gestante que fala, cara, será que a gente não pode esperar um pouquinho mais? Tem algo grave, é uma urgência? Eu colocar não. Não é o fato de demorar, estando tudo bem, não faz com que o bebê tenha
agravamento. Então aí a gente pode segurar um pouquinho a mão da intervenção e esperar um pouco mais. Perfeito. Outra intervenção é o romper a bolsa, né, fazer a amniotomia. O que é o princípio ali da amniotomia? Enquanto o bebê está descendo com a bolsa íntegra, a bolsa funciona como uma bexiga ali, né, que está, vamos dizer, abafando uma parte da pressão que faz em cima do colo do útero. Então, quando a gente rompe a bolsa, a gente permite que a cabecinha do bebê desça um pouco mais, e aí força mais o colo e pode ajudar na dilatação. Certo. O problema é, quando eu tiro essa bexiguinha que está amortecendo, a dor tende também a aumentar. E um outro risco é se eu rompo a bolsa ainda com o bebê mais alto, né, sem ter encaixado totalmente, eu tenho um espaço ali que pode acontecer de às vezes o cordão escapar por esse espaço e fazer um prolapso de cordão que tem uma certa gravidade. Então, eu tenho que conversar essas coisas com a gestante antes de fazer. Perfeito. Às vezes ela fala, olha, se não tem urgência, tá tudo bem, eu prefiro esperar com minha bolsa aqui porque eu sei que vai doer mais. E eu tô no meu limite aqui, tô lidando. Ou vamos esperar um pouco mais, tô quase para pedir uma analgesia, depois que a gente fizer a analgesia, a gente faz a rotura da bolsa. Então a gente pode fazer essas pactuações, né? E outra intervenção, que são intervenções que geralmente as gestantes têm muito medo, muita preocupação, mas muito por conta do como foram usadas no passado, que é o uso de instrumentos para o período expulsivo, o uso do forceps e do vácuo extrator. Né? São instrumentos que funcionam para ajudar a acelerar o período expulsivo, e que hoje eles têm um uso cada vez mais restrito. Né? A gente ali estima que a gente usa instrumentos em 4%, 6% dos partos. Antigamente se fazia forceps em mais de 25%, 30% dos partos. Né? Hoje, a maioria das situações em que a gente usava forceps, hoje a gente entende que é mais seguro fazer uma cesárea. Né? Hoje a gente só usa o forceps e o vácuo extrator quando o bebê está bem baixo na bacia, né, bem perto de nascer, mas a mãe precisa de algum apoio, ou porque ela está estafada, cansada, ou porque ela tem algum problema de saúde, né, por exemplo, um problema no coração, um problema neurológico que precise ajudar com essa força. Ou se eu tiver alguma alteração dos batimentos do bebê nesse momento, e que aí eu uso para abreviar. Nessas situações, o uso do vácuo extrator e do forceps ele é mais seguro do que ir para uma cesárea. Né? Então é importante que eu esclareça isso para elas, porque senão na hora que eu falo, vou aplicar um vácuo extrator, vou aplicar um forceps sem explicar o porquê, ela vai ficar tensa, né? Ela vai ficar com medo daquilo. E quanto mais eu faço uma intervenção, mais intercorrências eu vou ver. Então, quando se fazia 30% de partos com uso de forceps, a gente via muito mais intercorrência. Hoje, com menos de 10%, né? Tipo 4%, 6% de uso de instrumentos, a gente vê muito menos complicação. E teve uma evolução principalmente do vácuo extrator. Eles são instrumentos menores, menos invasivos. Então, hoje a gente usa muito mais o vácuo extrator do que o forceps, uma proporção quase de 10:1. Né? Então, a gente tem muito menos intercorrências do que a gente tinha lá no passado. Então, acho que aqui a gente consegue ter uma noçãozinha, né, do que eu tenho de vantagens, desvantagens de cada uma dessas intervenções, para poder apresentar para a mulher, estou propondo isso por conta disso, disso e disso. Os contras são esses. E aí faz uma pactuação. Né? Tem situações que são emergências, que não tem muito tempo ali para pactuação, mas isso não me impede de explicar o que está acontecendo. Né? Vou aplicar um vácuo extrator porque o bebê está desacelerando. Opa, preciso explicar para ela por que eu estou fazendo. Perfeito. E o senhor comentou bastante sobre essa questão da paciente estar bem orientada, bem consciente do que ela do que ela pode esperar. Eu imagino que essa consciência da paciente não começa no momento do trabalho de parto, né? E eu fico pensando sobre a importância dessa assistência humanizada de começar durante o pré-natal, para a paciente ter consciência de tudo que ela pode passar. O senhor poderia comentar um pouco sobre como nós podemos iniciar essa assistência humanizada ainda no pré-natal? O pré-natal ele é essencial. Né? O momento do parto, do trabalho de parto, é um momento de extrema vulnerabilidade ali para a gestante e para a família também. Então, muito do que a gente fala ali, eles têm dificuldade para conseguir assimilar e é muita coisa acontecendo em pouco tempo. Né? Então, eu conseguir trabalhar essa passagem de informações ao longo da gestação é essencial. Lógico, vai ter fase da gestação que ela não quer ouvir nada sobre parto. Tipo, a gestante com 10 semanas, ela está com medo de ter uma perda, de ter um sangramento. Né? Ela não está querendo pensar lá na frente no que vai acontecer no parto. Mas ali a partir da metade da gravidez, somente no 3º trimestre, elas já começam a ficar preocupadas, curiosas de saber o que pode acontecer. Então é um momento super importante de eu começar
a estimular que ela leia, né? Então, aquelas mulheres que têm capacidade de leitura, de buscar informações, eu ajudo nessa busca. E aquelas que têm um pouco menos de acesso, eu posso orientá-las, passar as informações, né? Então é legal falar sobre o que é ocitocina, sobre quando que a gente usa, que situação que a gente usa, o fórceps, o vácuo extrator, uso de a episiotomia, quando que indica uma cesárea, riscos e benefícios de cada uma das vias de parto. E aí a gente tem um instrumento que ele é muito poderoso para a gente trabalhar no pré-natal, que chama plano de parto. Né? O plano de parto ele é um documento que a gestante constrói, geralmente ali com o seu acompanhante, que na verdade nada mais é do que uma carta de intenções. Né? Ela pensa no que pode acontecer no parto e ela coloca, ó, isso eu gostaria, isso eu não gostaria, isso eu quero, isso eu não quero. E ele abre uma porta enorme para a gente, enquanto profissionais de saúde, de poder ir ali e esclarecer as dúvidas, porque parte do que ela fala que não quer, ela não quer por conta de um medo baseado num mito. E aí é a chance de eu tirar esse mito da cabeça deles, né? Então, vamos lá, ó. Eu quero uma cesárea agendada porque eu entendo que o trabalho de parto ele é mais arriscado. Pera, isso não é verdade. A ciência mostra o caminho oposto, só que eu preciso mostrar esses dados para ela. E aí eu posso explicando, ó, a cesárea agendada ela tem tais malefícios, tais potenciais complicações para a mãe, tais potenciais complicações para o bebê, enquanto o trabalho de parto ele tem isso de vantagem, tem esses riscos associados. Então eu consigo fazer isso com mais calma e mais assertivo naquilo que é mais importante para aquela paciente. Né? Porque às vezes eu vou lá, não, para mim o mais importante é falar sobre via de parto. E para aquela paciente está bem sedimentado, ó, eu estou tranquila com o parto normal, não quero que alguém fique discutindo o benefício do parto normal porque eu estou tranquila sobre isso, mas eu tenho medo de uma laceração no períneo, eu tenho medo de uma incontinência urinária no pós-parto, como que eu posso fazer para diminuir? Então, essa junção de eu dar informações no pré-natal e o plano de parto, eles são um conjunto ali super potente. E aí, colateralmente, os grupos de gestante e cursos de gestante são super aliados, né? De eu montar um grupo comunitário mais próximo da casa dela, né? Por exemplo, os postos de saúde podem ter essa tarefa, ou grupos de gestantes no bairro, né? A gente tem algumas situações, por exemplo, que fazem grupos de gestantes na igreja, na paróquia da região. Então, são possibilidades de a gente instruir melhor essa gestante e ela tirar dúvidas, porque às vezes ela fica com dúvida com medo de perguntar pra gente na consulta, com vergonha, e quando ela está num grupo de gestante, ela se sente mais à vontade para perguntar. Então, respondendo é isso, o pré-natal, a gestação, ele é o momento mais importante para a gente construir essa história. Aí chega lá no trabalho de parto, ela já ouviu falar naquilo, né? Não é algo desconhecido, algo que traz medos a mais. Perfeito, Dr. Caio. Muito obrigado pelas explicações. Sanou várias dúvidas minhas e tenho certeza que o público em casa aproveitou bastante. E agora, para finalizar o nosso podcast, nosso episódio de hoje, nós vamos passar para a leitura de 2 casos clínicos que são fictícios, que vão servir para a gente poder entender um pouquinho melhor como que seria uma assistência realmente humanizada e uma outra assistência que está carente dessa humanização. Então, eu vou ler o primeiro caso clínico e depois eu abro para o senhor poder comentar um pouco sobre suas impressões. Então, primeiro caso. Mulher, 28 anos, primeira gestação. Desejava um parto vaginal, com acompanhante presente e um mínimo de intervenções. A paciente começou a sentir contrações regulares e se dirigiu com o companheiro ao hospital público mais próximo. Ao chegar à maternidade, foi recebida por uma enfermeira, que, sem se apresentar, pediu que ela deitasse para o exame de toque. Ela, assustada com a dor, perguntou se poderia fazer o exame em outra posição. A enfermeira respondeu de forma ríspida: "Se você quer ter filho, vai ter que aguentar. Abre as pernas." Sem mais explicações, a profissional realizou o exame de forma brusca, o que deixou a paciente ainda mais desconfortável. Durante a internação, o acompanhante foi orientado a esperar do lado de fora, pois atrapalhava o trabalho da equipe. A paciente ficou sozinha na sala de pré-parto, em uma maca, sendo orientada a não sair do lugar, apesar da vontade de caminhar ou se mover para aliviar as dores. Quando tentou se levantar, foi advertida: "Você quer complicar as coisas? Fica quietinha aí que é melhor para todo mundo." Horas depois, já com dilatação total, foi levada para a sala de parto. Lá, foi colocada na posição ginecológica, deitada com as pernas para cima, sem ser consultada. A obstetra... Errei aqui, posso... Aí você pode ir só do obstetra para frente. Certo.
A obstetra deu ordens para empurrar e, diante da dificuldade, gritou: "Se não fizer direito, vai ter que ir para a cesárea, hein? Está fazendo à força tudo errado." A paciente pediu água, mas o pedido foi negado pela justificativa de estar em ambiente cirúrgico e estéril. Enquanto aguardavam o nascimento, o telefone da equipe tocou e se perguntaram em voz alta: "Será que é a pizza que chegou? Vamos terminar logo aqui para podermos comer." Durante o expulsivo, a paciente sentiu um corte e gritou de dor. A equipe não avisou que seria feita uma episiotomia, um corte no períneo. Após o nascimento, o bebê foi rapidamente levado para avaliação, sem o contato imediato com a mãe. Ela perguntou se poderia vê-lo e ouviu: "Calma, ele precisa ser limpo primeiro." O bebê só foi entregue cerca de 40 minutos depois. A paciente recebeu alta 2 dias depois, sentindo dor na região da episiotomia, sem ter sido orientada adequadamente sobre os cuidados com os pontos. Saiu do hospital com sentimentos mistos, alívio por estar com seu bebê, mas também tristeza, confusão e frustração por não ter vivido o parto como esperava. Diante desse caso clínico que nos incomoda de diversas formas e até gera um pouco de revolta, eu gostaria de pedir para o senhor explicar um pouco sobre o que o senhor acha que poderia ser feito de diferente, o que poderia mudar nesse caso clínico. Sim, a gente vê aqui praticamente uma aula de como não atender, né? Como que a gente não deve se comportar. Dentro de um princípio de humanização, né, nós estamos falando de uma relação entre seres humanos, né? Então eu espero de que a pessoa que vai me atendendo, no mínimo, se apresente, né, para eu poder tratá-la pelo nome. Por mais que a pessoa está usando crachá, ela se apresentar, acolher, isso já muda o ambiente, né? Vamos pensar, você entra num consultório porque alguém te chamou na tela, e na hora que você entra no consultório a porta está fechada, você tem que abrir, a pessoa que vai te atender está sentadinha no computador, sim, te esperando, versus a pessoa chamou, mas está ali na porta te esperando, abriu a porta para você, te cumprimentou, te convidou a entrar. Isso muda já o ambiente como um todo do atendimento. O exame de toque, ele é um exame invasivo, ele é um exame desconfortável, né? Então é importante de que eu explique a importância daquele exame para gestantes. Eu acho que naquele momento ele vai ajudar em algo, e que tente minimizar o desconforto. Fazer o exame de toque durante a contração é mais desconfortável ainda, porque eu junto ali um monte de desconfortos. Então, se eu explicar para a gestante o que vai acontecer, dificilmente ela vai continuar se recusando a fazer um exame. Eu só vou fazer as adaptações que são necessárias para ela. Vai ter situação em que ela não vai querer ser examinada mesmo assim. E aí eu vou ter que me adaptar, vou precisar de outros sinais, de outras informações clínicas para tentar chegar no mesmo diagnóstico, né? Mas esse respeito ao momento, né, de vamos melhorar a posição, vamos melhorar o momento do exame de toque, ele ajuda bastante. Que mais que temos aqui? Tirar o acompanhante, né? O acompanhante era justamente a figura de segurança que estava ali no momento em que ela estava tendo um atendimento grosseiro, aí vai e tira. Então, vamos dizer, a linha de defesa que ela tinha foi retirada, foi vencida. Ela estava em posição ginecológica, né? Estava na maca, deitada, e ela queria levantar. E isso é uma realidade, a maioria das gestantes ao longo do trabalho de parto não querem ficar deitadas. Né? Às vezes elas ficam porque elas acham que precisa. Né? Às vezes elas, vamos dizer, até um condicionamento cultural. Né? Vê muita história de mulher ficou deitada, teve o parto em posição ginecológica, ouviu na TV que era desse jeito, ela acha que é daquilo que ela tem que se comportar. Mas se você der liberdade, a maioria não vai querer ficar deitada. Às vezes deitada, mas de lado, não de barriga para cima. A maioria vai querer sentar, vai querer andar, vai querer agachar, às vezes ficar ajoelhada em posição de 4 apoios. Então é importante que eu dê liberdade de posição para favorecer. E aí já tem aquele comportamento grosseiro da equipe, né? Do tipo, a equipe se sentiu contrariada e quis impor a vontade. Você tem que ficar deitada porque a gente acha que é o melhor assim. Aí no expulsivo ela ficou na posição ginecológica forçada, e aí teve uma ordem de empurrar, né, fazer a manobra de Christeler, de empurrar o fundo do útero. Isso não ajuda em nada, né, e ainda pode trazer algumas complicações a mais. Ameaçando a gestante, né, se você não fizer as coisas do jeito que eu estou orientando, vai dar errado, vai ter complicação, né, do tipo, a responsabilidade do que acontecer de errado é toda sua. Né, eu estou aqui fazendo o meu melhor e você não ajuda.
Aí a gestante pediu água, né? Vai sentir sede, ela está fazendo esforço, ela está cansada, então um pouco de água a gente não nega para ninguém, né? Em nenhum momento. Não tem por que ficar em jejum absoluto no trabalho de parto, né? E aí fez uma episiotomia totalmente sem consentimento e, pelo caso clínico, provavelmente sem nenhuma indicação, né? As indicações de episiotomia já são muito restritivas, né? Hoje a gente faz episiotomia em menos de 1% dos nascimentos. Então fazer uma epísio já é pouco necessário, fazer uma epísio sem consentimento não tem sentido nenhum ali. E pelo jeito sem anestesia, né? Porque ela sentiu, né? Sentiu dor, né? Ela sentiu a dor aqui no momento da episiotomia. O bebê nasce e vai para outra sala para ser examinado. Isso a gente ainda tem algumas maternidades que tem esse cenário. Tem uma salinha de recepção do bebê que vai, examina, avalia, dá banho no bebê. O bebê, ao invés de ir para a mãe, vai para um berçário para todo mundo olhar ali pelo vidrinho. Isso não faz mais sentido, né? Não tem benefício nenhum para o bebê. E tudo isso acaba gerando frustração. E é uma coisa que é interessante, que muitas vezes aqui a gente vê, está muito claro de que foi um atendimento violento, né? Um atendimento agressivo. Mas às vezes essa sensação de frustração que a mulher sai, ela não consegue descrever como violência, né? Porque ela ouviu tanto de que o parto seria daquele jeito, que ela, ok, foi só mais uma, era isso mesmo, eu que estava com expectativas muito altas. Então ela muitas vezes ela se frustra e se culpa da frustração, né? Então o nosso papel aqui é fazer tudo diferente, né? É orientá-la, e a gente sabe que esse tipo de situações aqui que foram acontecendo aumenta o risco de depressão pós-parto, atrapalha a amamentação. Uma episiotomia é muito mais dolorida do que um períneo íntegro, um períneo com laceração espontânea, então ela vai ter dificuldade de sentar, de se posicionar. Então quase nada de bom aqui. Daria para mudar muita coisa aqui. Certo, Dr. Caio, muito obrigado. Acho que esclareceu bastante os principais aspectos que poderiam ser feitos de formas diferentes nesse caso clínico. Agora, como contraponto, nós gostaríamos de trazer um outro caso que vai ser contrastante com esse primeiro caso clínico. Então eu vou fazer a leitura agora e depois eu abro para o senhor poder comentar. Mulher, 32 anos, grávida do primeiro filho. Iniciou o trabalho de parto em casa com contrações regulares. Foi para a maternidade acompanhada de seu esposo, conforme havia planejado. Ao chegar, foi recebida por uma enfermeira que se apresentou com um sorriso. Oi, eu sou a enfermeira. Vamos cuidar de vocês agora. Você quer me contar como estão as contrações? Antes de qualquer exame, explicaram à paciente o que seria feito e pediram sua autorização. Durante o toque vaginal, a enfermeira falou calmamente a cada passo, respeitando suas reações. A paciente foi orientada sobre as fases do trabalho de parto, teve liberdade para caminhar, tomar banho quente e usar bola de pilates para aliviar as dores, além de poder consumir água e alimentos. A equipe sempre explicava o que estava acontecendo e respeitava suas decisões. Durante todo o processo do trabalho de parto, a paciente pôde decidir sobre a iluminação do ambiente e também pôde escolher ouvir músicas que a deixassem mais tranquila. Seu esposo permaneceu ao lado o tempo todo, ajudando com massagens e palavras de apoio. Quando chegou o momento do nascimento, perguntaram a ela em qual posição ela preferia ficar. Ela escolheu ficar de cócoras, apoiada em uma barra. Ofereceram à paciente que visualizasse a cabeça de seu bebê através de um espelho e que sentisse com suas mãos. O bebê nasceu com tranquilidade. Foi colocado imediatamente no colo da mulher, ainda com o cordão umbilical pulsando. A equipe esperou o tempo do casal e só depois levou o bebê para os primeiros cuidados, sempre explicando o que estavam fazendo. Na alta, a paciente recebeu orientações claras sobre os cuidados pós-parto e foi ouvida com atenção quando expressou dúvidas e sentimentos. Saiu da maternidade emocionada, sentindo-se segura, respeitada e protagonista de seu parto. Dr. Caio, agora com base nesse segundo caso clínico que contrasta bastante com o anterior, o senhor poderia comentar suas impressões, aspectos que poderiam ser diferentes e os aspectos positivos? Esse está contrastando totalmente, né? É outra forma, outro princípio. Você vê que nesse segundo caso a equipe está preocupada com a gestante, né? Não é a equipe preocupada consigo mesma. Né, tipo, a gestante no primeiro caso era uma tarefa a ser cumprida, né? Preciso pegar essa criança para o mundo. Aqui não, aqui a equipe está se colocando no lugar de acolher, de acalmar
o processo do parto ele é fisiológico, mas ele não precisa ser um sofrimento. Então, todos os momentos, né, você vê que perguntando o que era a preferência dela, procurando ajudar ela a lidar com a dor, é uma mudança de comportamento, né, basicamente de comportamento. E até nas orientações, né, no pós-parto, é uma conversa respeitando o sentimento. Então, você vê que é uma equipe já aqui focada em outra forma de cuidar. Né? Então, esse aqui é o que a gente quer pra gente e pra nossa atuação. Está ótimo. Perfeito, Dr. Caio. Eu sinto que colocar a mulher como protagonista daquele momento, né, permitir com que ela tenha autonomia, que ela seja consciente do que está acontecendo, é fundamental para garantir a assistência humanizada ao parto, né? E agora eu queria abrir para o senhor considerações finais. Eu gostaria de ouvir o senhor aqui por horas, mas infelizmente não podemos. Não, tá jóia. Assim, acho que a gente vem num momento que não é do dia para noite que essas coisas começaram a ser discutidas, né? Dentro do movimento da humanização, a gente pode já se estabelecer aí que no Brasil ele já vai indo aí para os seus 25, 30 anos de um movimento contracultural de tentar melhorar a assistência ao parto. Se for conversar com a geração das nossas mães e avós, a assistência ao parto era muito o primeiro caso. Né? E muitas vezes elas resignadas com aquela forma de assistência, entendendo de que, ok, é daquele jeito. E isso foi forçando muito uma busca por ir para uma cesárea como uma fuga dessas violências todas, né? Não que as mulheres fossem raciocinando, eu vou ser violentada, para não ser violentada eu vou para a cesárea. Mas, nossa, eu ouvia tanto relato ruim de parto que eu vou para uma coisa ali que eu agendo, tenho a garantia de ter as pessoas que eu conheço, que eu confio ali, para resolver a minha situação, meu problema. E hoje a gente conversa sobre isso de maneira muito mais aberta, muito mais tranquila, mas teve muita briga, né? E a gente teve muitas gestantes, muitas mulheres que passaram por situações que não precisavam ter passado, até por uma situação de afirmação, né? Desse jeito aqui que a gente faz e ponto. Então, eu me sinto muito como privilegiado de estar aqui em Ribeirão Preto, em que a gente já vem olhando para isso já há muitos anos, e que hoje a gente vê que a gente consegue entregar e ver que os serviços, na sua maioria, buscam entregar uma assistência mais do caso 2. Né? Não vou dizer que é tudo igualzinho em caso 2, né? Mas a gente tem muito mais perto do 2 do que do primeiro caso clínico. Eu acho que isso traz pra gente uma questão de agradecer o ponto em que a gente está, mas também se colocar num papel de que a gente hoje pode servir como exemplo para outros locais de que é possível mudar, né? Vamos dizer, Ribeirão é uma cidade que é muito reconhecida por uma taxa de cesárea alta pra caramba no geral, né? Mas a gente vem conseguindo mudar a forma de assistência. Mas é essencial que não só os profissionais de saúde sejam os agentes disso. Eu acho que quem é realmente fundamental para mudar a realidade é a gestante. Se a gestante se colocar numa posição do eu vou fazer meu plano de parto, eu vou buscar as informações, eu vou construir o meu momento, ela já se coloca numa situação de poder. Né? Quando a gente fala em empoderamento é isso, né? A pessoa se coloca em posição de poder. E sempre que eu tenho esse duelo de posição de poder, eu vou ter um movimento contrário. Né? Então a gente vê aí muitas histórias, né, saindo na mídia de culpando uma equipe que prestou uma assistência humanizada pelo um desfecho ruim. O desfecho ruim ele pode acontecer em qualquer dos modelos de assistência e não necessariamente vai ter a ver com algo que foi feito ou deixou de ser feito. Mas incomoda as pessoas que trabalham de uma forma meramente tradicional e que se sentem muitas vezes questionadas, criticadas por não fazer essa mudança. Enquanto a gente está entre colegas só discutindo a parte teórica do que pode ser feito e agindo como exemplo, se a gente não colocar a gestante para esse lado do o que é uma qualidade de assistência, quais são as evidências científicas para a chegada do seu filho, né, pro crescimento da sua família, e ela passar a pontuar, eu gostaria de ser dessa forma, a gente vai ficar num momento ainda só de brigas. E é muito claro isso pra gente. Quando a gente vai vendo outros municípios que também passaram pelo mesmo caminho, a chavinha da virada foi quando as gestantes passaram a se engajar. Né? Do tipo, eu não quero fazer uma episiotomia à toa. Né? Eu não quero passar por uma cesárea sem indicação. E isso muda a forma da equipe lidar com ela. Né? A equipe vai lidar com mais respeito àquela paciente que percebe que tem mais respeito. É triste a gente falar isso, né? Porque a gente deveria prestar uma assistência de qualidade para todo mundo, independente do nível educacional da pessoa. Mas isso não é exclusivo do Brasil, tá? A literatura mostra isso em países de primeiro mundo também. Aquelas pessoas que
chegam para o parto com mais informações, elas têm uma qualidade de assistência superior. Então, o que a gente pode fazer é isso. As pessoas gestantes que passam por nós, a gente dá as orientações, e aqui é um mecanismo fantástico, né? Um podcast, coisas que chegam até a ponta para a gestante se orientar, e ela saber, nossa, pode ser diferente, né? Posso fazer de outra forma, posso ter uma assistência de outra forma. Então, acho que a nossa mensagem mais importante é essa, de passar para as pessoas que estão sendo cuidadas, né? Para a gente não ficar só relacionado a parto, né? De que elas podem tomar decisões relacionadas ao seu nascimento e relacionadas ao parto dos seus filhos. Pessoal, se ficaram com alguma dúvida nesse podcast, comentem aí embaixo, deixem seus comentários, suas dúvidas, que nós poderemos respondê-los. Se tiverem sugestões de outros temas para o nosso podcast, também coloquem aí, que nós nos esforçaremos para trazê-los para vocês. Obrigado.